Salmo 136? Não sabemos quem escreveu este salmo, mas sabemos que foi cantado no Templo de Salomão. 2 Crônicas 7, do versículo 3 ao 6. E pelos exércitos de Josafá, quando cantaram para vencer no deserto de Tecoa. Charles Haddon Spurgeon. Todo o salmo, quando, na época do imperador Constantino, São Antanásio foi atacado à noite em sua igreja, em Alexandria, por Siriano e suas tropas. E muitos foram feridos e assassinados. O bispo de Alexandria sentou-se, calmo em sua cadeira, e ordenou que o diácono começasse este salmo. E o povo respondeu imediatamente, revezando, porque a sua misericórdia dura para sempre. Christopher Wordsworth. Versículo 1. Rendei graças ao Senhor. Nós agradecemos nossos pais, louvemos o nosso Pai Celestial. Somos gratos aos nossos benfeitores, rendamos graças ao doador de todo o bem. Charles Haddon Spurgeon. Sua misericórdia dura para sempre. Isto aparece 4 vezes em Salmo 118, do versículo 1 ao 4. Esta sentença é a fascinação de Moisés, a totalidade da revelação e a esperança do homem. James G. Muff. Muitas doçuras estão presentes na palavra de Deus, mas o nome da misericórdia é a palavra mais doce em todas as Escrituras, sobre a qual Davi arpeou 26 vezes neste salmo. Henry Smith. A misericórdia agrada ao Senhor. Para ele não há dificuldade alguma em exercer misericórdia. É seu deleite e nós nunca nos cansamos de recebê-la. Portanto, ele não pode se descansar de concedê-la, pois algo mais bendito é dar do que receber. Então Deus tem mais satisfação no primeiro do que no segundo. Robert Ennis. A bondade de Deus é uma fonte e ela nunca está seca, assim como a graça é presente desde o princípio do mundo. Salmo 25, 6. Também o será até o fim dele. De uma geração à outra. A salvação não é um serviçal que trabalha para um único propósito. A graça não se prende a épocas. Noé assim como Abel, Moisés assim como Jacó, Jeremias assim como Davi, Paulo como Simeão. Todos tiveram parte nesta salvação. O propósito gracioso de Deus não foi afogado pelo dilúvio, nem sufocado pela fumaça do Sinai, nem suprimido pelo cativeiro, nem determinado pelos confins da terra. O apóstolo Paulo assim os chama. Pois Cristo, por quem o propósito existe, foi morto desde o princípio, diz-nos o apóstolo João. Ele era antes de Abraão. Ele mesmo disse. E Clemente de Alexandria foi injusto com Marcião, ainda que este fosse um herege, ao culpá-lo por defender que Cristo salvou também aqueles que nele creram antes de sua encarnação. O sangue dos animais sob a lei era um tipo de seu sangue, e as cicatrizes de suas chagas ainda aparecem e aparecerão para sempre, até que ele venha para o julgamento. O apóstolo encerra esta discussão. Ele é Henry Iode e Semper Idem. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Richard Clarke. Perdão pelo meu latim aqui, sempre alto nível de proficiência. Enfim, versículos 1 a 3. Rendei graças a Deus por todas as coisas, suceda o que suceder.
O que podem as nuvens trazer? Sim, rendei graças a Deus por tudo. Em segurança Ele te conduz de mãos dadas à bendita terra de teu Pai. Ah, graças a Ele pelo caminho solitário que a mim mudeu, pelo caminho que dia a dia parece mais distante do céu. Sim, agradeça-o, pois Ele segura a tua mão e te conduz à terra de teu Pai. Perto, tão perto Ele é teu escudo contra todo o mal. E se a estrada for árdua, conhece seu braço eterno, em segurança te mantém, ainda que não entendas as sinuosidades até a terra de teu Pai. Que bênção, pensas Ele, que conhece o bem e o mal, reterá se forem boas para ti, enquanto sobes a montanha? Portanto, confia nele, segura firme na mão dele. Ele te conduz à terra de teu Pai. O tesouro cristão. Versículo 2: rendei graças ao Deus dos deuses, sendo os pagãos fervorosos cultivadores da adoração de seus deuses. Quanto mais atentamente deveríamos nós buscar a glória de Deus, a glória do Deus dos deuses, o único e verdadeiro Deus. Pessoas tolas presumiram deste versículo que os israelitas criam na existência de muitos deuses, ao mesmo tempo crendo que seu Jeová era o líder dentre eles. Ao mesmo tempo crendo que seu Jeová era o líder entre eles. Mas isso é uma inferência absurda, considerando que os deuses que têm um Deus acima de si não podem jamais ser deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagine a surpresa, a suprema divindade sem a misericórdia eterna. Imagine a suprema divindade sem a misericórdia eterna. Seria uma fonte de terror, tão frutífera como é agora uma fonte de gratidão. Charles Adam Spurgeon, versículo 4: ao único que opera grandes maravilhas? O que fizeram os deuses dos pagãos? Se a questão for resolvida por ações, Jeová é de fato único. É extremamente assombroso que homens adorem deuses que nada fazem e se esqueçam do Senhor, que é o único a operar grandes maravilhas. Charles Adam Spurgeon. Ele é o único que opera grandes maravilhas? Isso significa que ele o faz sozinho, sem o auxílio, nada precisando de outro, sem pedir ajuda às suas criaturas. Como o Nilo corre 2.100 quilômetros de Núbia até o Mediterrâneo em grandiosidade solitária, sem receber um afluente sequer, mas sozinho dispensando fertilidade e vultuosidade onde passa. Assim nosso Deus é o único que opera maravilhas. Veja Deuteronômio 32:12, Salmo 72:18, etc. Sem que alguém lhe impelisse, sem ajudante, espontaneamente, ele vai e age, e tudo o que ele faz é digno de sua divindade. Assim não temos necessidade de outros, somos independentes de todos os outros. Todas as nossas fontes estão nele. Andrew Bonner. Os cristãos não deveriam ter vergonha dos mistérios e milagres de sua religião. Algumas vezes em anos passados foi manifesta a disposição ao retrocesso da defesa do sobrenatural na religião. Este é um grande erro. Abra mão de tudo o que é miraculoso na verdadeira religião, e não nos sobra nada de poder suficiente para mover qualquer coração para adorar ou venerar. E sem adoração não há piedade. W.S. Plumer. Quanto mais tempo vivo, ó meu Deus, mais me surpreendo com todas as obras de suas mãos. Vejo tão admirável artifício expresso nas criaturas mais infinitas e abjetas de todas as suas criaturas, o que todos os dias mais e mais espantam minha observação. Não preciso olhar para tão distante, para o céu, para admirar-me, ainda que ali haja glória infinita.
ao ver uma simples aranha em minha janela, ou uma abelha em meu jardim, ou uma minhoca sob meu pé. Todos estes me arrebatam com um justo deslumbramento. Contudo, eu não vejo nada além de seu exterior. Sua forma interior que lhes dá o ser e as funções, eu não consigo transpassar. Quanto menos eu souber, Senhor, que mais eu me admire, e quanto menos me satisfazer com o maravilhar-me com tuas obras, que mais eu possa adorar tua majestade, a onipotência, que tudo forjou. Joseph Hall, versículo 5. Aquele que com entendimento fez os céus. Descobrimos que Deus fez os céus em sabedoria para declarar sua glória e demonstrar o trabalho de suas mãos. Não há trilhas de ferro com barras e parafusos para segurar os planetas em suas órbitas. Eles se movem livremente no espaço, sempre em transformação, mas nunca diferentes, posicionados e equilibrados, deslocando-se e deslocados, influenciando e influenciados. Adiante voam, cumprindo com rigor inquestionável seus poderosos ciclos. Todo o sistema forma um grande pedaço complexo do maquinário celestial. Círculos dentro de círculos, roda dentro de roda, ciclo em ciclo. Revoluções tão velozes para serem completadas em algumas poucas horas. Movimentos tão lentos que seus poderosos períodos são contados pelos milhões de anos, as órbitas do céu. Versículo 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Poucos chegam a cogitar a sabedoria e o poder divinos que executaram tudo isto na antiguidade. Contudo, podem-se provar que um continente se ergueu ou caiu 1 centímetro na memória histórica. O fato é registrado nas transações da sociedade erudita e discutido em toda reunião de filósofos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. Aquele que fez os grandes luminares. O salmista está compondo uma canção para pessoas comuns, não para seus críticos letrados. E assim ele canta sobre o sol e a lua, do modo como nós os vemos. Os maiores luminares, Charles Haddon Spurgeon. Versículo 8. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Dia após dia, pronuncia-se o discurso sobre a misericórdia do Senhor. Todo raio de sol é uma misericórdia, pois cai sobre pecadores não merecedores que, caso contrário, se sentiriam na triste escuridão e considerariam a terra um inferno. Charles Haddon Spurgeon. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Consequentemente, em todas as eras, um cenário com a luz do luar é considerado por todos os homens com sentimentos de alegria e de admiração. A descrição a seguir de Homero, traduzida em inglês por Pope, tradução livre em português, é estimada como uma das mais belas peças noturnas da poesia. Veja a lua, refulgente lâmpada da noite. E nos céus o azul claro espalha a sua luz celeste, quando nenhum suspiro interrompe a profunda serenidade, e nenhuma nuvem entristece o solene cenário. Ao redor do trono dela circulam os vívidos planetas, e estrelas incontáveis cobrem os refulgentes polos. Sobre as árvores escuras o verdor amarelado se espalha, e sobre as montanhas espalha a prata. Clareia os vales e as rochas crescem. Uma onda de glória explode de todos os céus. Os pastores enlevados se alegram com a visão. Miram a abóbada celeste e abençoam a luz profícua. Thomas Dick. Nós desfrutamos de todas as vantagens a que fizemos alusão, como se as estrelas tivessem sido criadas exclusivamente para que nosso mundo as utilizasse.
enquanto ao mesmo tempo servem para diversificar o céu noturno de outros planetas e para difundir a luz e influência em outros 10.000 mundos com que estão mais imediatamente conectadas, de modo que, a este respeito e a qualquer outro, o Onipotente produz os efeitos mais sublimes e diversificados pelos meios mais simples e econômicos, e torna todas as partes do universo subservientes às outras e ao bem de todo. Thomas Dick. Quando o primeiro cônsul cruzou o Mediterrâneo, em sua expedição egípcia, ele carregou consigo uma comitiva de sábios, que em última instância fizeram um bom trabalho de muitas maneiras. Entre eles, contudo, como se poderia esperar naquela época, não havia poucos filósofos da escola de Voltaire de Diderot. Napoleão, para sua instrução e divertimento a bordo, encorajou uma disputa entre estes senhores e, em uma ocasião, eles propuseram demonstrar e, segundo seu próprio relato, de fato demonstraram, por lógica infalível e metafísica, que não existe Deus. Bonaparte, que odiava todos os ideólogos, pensadores abstratos e demonstradores lógicos, independentemente do que demonstrassem, não argumentou com estes sutis mestres da dialética, mas os levou imediatamente ao convés e, apontando às estrelas no céu límpido, respondeu em contra-argumento: muito bem, messieurs, mas quem fez todas estas? George Wilson. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Os guias noturnos e iluminadores dos homens na terra e no mar não estão presentes de vez em quando? Eles existem para todas as eras? Eles reluziram sobre Adão e reluzem sobre nós. Portanto, são símbolos e compromissos da graça imortal aos homens. Charles Adam Spurgeon, versículo 12. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Caso uma praga não os liberte, serão então 10, mas livres eles serão na hora designada. Nenhum israelita permanecerá sob o poder do faraó. Deus não apenas usará a sua mão, mas o seu braço. Seu extraordinário poder será colocado em ação muito antes que o seu propósito de misericórdia falhe. Charles Adam Spurgeon, versículo 13. É aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho. Ele criou uma estrada através do fundo do mar, fazendo as águas divididas se levantarem como paredes em ambos os lados. Os homens negam milagres, mas, admitindo que há um Deus, tornam-se fácil crer que existam. Considerando que exige-se que eu seja um ateu para que possa rejeitar milagres logicamente, prefiro a dificuldade muito menor de crer no poder infinito de Deus. Aquele que faz as águas do mar permanecerem banalmente como uma massa, pode com prontidão semelhante dividi-las. Aquele que pode lançar uma pedra em uma direção, pode com a mesma força lançá-la em outra. O Senhor pode fazer precisamente o que deseja. E Ele deseja fazer qualquer coisa que seja para a libertação de seu povo. Charles Adam Spurgeon, versículo 14. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia abriu a estrada. A misericórdia ovacionou a grande multidão. A misericórdia os guiou até o fundo do mar e a misericórdia os trouxe para a costa novamente. Até mesmo nas profundezas do mar, a misericórdia alcança. Não há fim para ela. Nenhum obstáculo em seu caminho, nenhum perigo nela para cristãos enquanto Jeová estiver por todos os lados. Avante, seja a nossa palavra de ordem como foi a de Israel na antiguidade, pois a misericórdia de fato nos cerca. Pelo fogo ou mar, ainda ali isso a misericórdia os guardará. Charles Adam Spurgeon, versículo 15. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O pecado é autorruína. O pecador declina por escolha própria e se considerar ser tarde demais para retornar. Não está o seu sangue sobre
a sua própria cabeça? O impenitente definitivo, mesmo que seja terrível a sua ruína, não será testemunha contra a misericórdia, antes isto agravará a sua miséria. O fato de que continuaram a desafiar a misericórdia e não se renderam a Ele, cuja misericórdia dura para sempre. Charles Adam Spurgeon, versículo 16: aquele que conduz o seu povo pelo deserto. As dispensações de Deus são misericordiosas, mas devem ser corretas simplesmente porque são suas. Que multidão de misericórdias são compreendidas na conduta de tão enorme multidão através de uma região onde não havia provisão até mesmo para viajantes solitários? Charles Adam Spurgeon. Versículo 18 a 20. O profano de seus dias pode então aprender a ter cuidado com o modo como condena o fiel. Deus é sábio de coração e grande em poder, João 9:4. Quem, sendo hostil e selvagem contra o seu povo, conseguiu prosperar? Por amor ao seu povo, ele destruiu grandes e poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã. Ele pode arrancar as rodas das carruagens, golpear você em seu lado, fazer seu coração parar de medo e, em um momento, arrancar sua alma de você. Melhor seria que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e você fosse jogado no fundo do mar, do que ofender o menor dos fiéis. Eles são amados aos seus olhos, têm o seu afeto como a menina de seus olhos. John Barlow, versículo 20. E a Og, rei de Bazã? Ele estava na corrida de gigantes, mas foi derrotado como um pigmeu quando entrou na lista do Deus de Israel. O povo do Senhor foi convocado para lutar contra Og, mas foi Deus quem conquistou a vitória. Charles Adam Spurgeon. Quando Og, rei de Bazã, tomou o campo, um gigante, um novo e terrível inimigo, ele também caiu. E a misericórdia que assim lidou com inimigos tão grandes, inimigos tão fortes, um após o outro, dura para sempre. Quando o anticristo levar seus exércitos nos últimos dias, um após o outro, quando os homens grandes, famosos, poderosos, nobres, gigantes em sucessão atacarem a igreja, eles perecerão. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Andrew Abona. Versículo 23. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento? Pois no simples fato de que o Senhor pensa em nós, já temos riqueza de misericórdia. Nosso estado era lamentável. Estado de bancarrota e mendicância. Nosso estado foi tão reduzido a ponto de chegarmos à boca do inferno. Desde então permaneceu reduzido em pobreza, perda, desânimo, enfermidade e tristeza de coração, e também tememos, por sermos tão pecaminosamente reduzidos em fé, amor e todas as outras graças. Contudo, o Senhor não se esqueceu de nós, como se estivéssemos mortos em seus pensamentos. Ele ainda se lembra de nós eternamente. Ele ainda se lembra de nós eternamente com ternura. Nós nos considerávamos pequenos demais, indignos demais, para que a sua memória fosse sobrecarregada conosco. Contudo, ele se lembrou de nós. Charles Adam Spurgeon. A palavra lembrou tem poder gerador, carrega gêmeos contados 2 vezes. É vasta como que com um sentido sextuplo, com tantos graus de misericórdia contidos nela. Lembrar significa pensar sobre, em oposição ao esquecimento. Nós podemos permanecer nos pensamentos dos homens e não nos beneficiarmos em nada. Mas não há como estarmos nas memórias de Deus sem que tenhamos benefícios disto, porque sua misericórdia dura para sempre. Não há motivo para receber graça senão a própria misericórdia. Não há motivo para receber misericórdia senão a misericórdia, que se lembrou de nós, porque sua misericórdia dura para sempre. Ralph Venning. Versículo 24. E nos libertou de nossos adversários. O poder, o pecado,
e nos libertou dos nossos adversários. O pecado é nosso inimigo e nós somos redimidos dele pelo sangue expiatório. Satanás é nosso inimigo e nós somos redimidos dele pelo poder do Redentor. O mundo é nosso inimigo e nós somos redimidos dele pelo Espírito Santo. Somos resgatados, desfrutemos de nossa liberdade. Cristo assegurou nossa redenção. Louvemos o seu nome. Charles Haddon Spurgeon. E caso o fim de uma misericórdia não fosse o começo de outra, estaríamos arruinados. Philip Henry. Versículo 25, e dá alimento a toda a carne. Disse de Edward Taylor, mais conhecido como Padre Taylor, o marinheiro pregador de Boston, que suas orações eram tais como declarações de um oriental, abundantes em imagens, do que de um filho destes frios climas ocidentais. No domingo anterior ao dia em que ele deveria velejar para a Europa, ele estava rogando ao Senhor que cuidasse bem de sua igreja durante sua ausência. Repentinamente ele parou e derramou as palavras: o que fiz? Confiei da providência do céu? Desconfiei da providência do céu? O que eu fiz? Eu desconfiei da providência do céu? Eu desconfiei da providência do céu. Repentinamente ele parou e derramou as palavras: o que fiz? Desconfiei da providência do céu. Um Deus que dá a uma baleia 1 tonelada de arenques no café da manhã, não cuidará de meus pequeninos? E então continuou, terminando sua oração em tom mais confiante. Charles Spurgeon. Feito Lipa, só lhe dou glória. Tenham todos uma ótima noite. Deus é bom. Amém.